Olá, pessoal. Vamos falar um pouco a respeito das alíquotas do ISS aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que as alíquotas como é que a gente poderia dizer? É algo assim interessante para efeitos de prova, né? Alíquotas do ISS, do Tributo Municipal, justamente porque trata a respeito de uma situação que está regulada pela Lei Complementar Federal e é muito lembrada em concursos públicos. Então, se alguém perguntar para você, você não sabe qual é a alíquota daquele determinado serviço dentro do município? Qual que é a alíquota que você vai usar no município do Rio de Janeiro? Qual que é a alíquota preferida lá no município do Rio de Janeiro? A gente sabe que existe uma autonomia dos municípios para estabelecerem suas alíquotas através das suas leis municipais. Então, cada município é autônomo para estabelecer quais são as alíquotas dos seus serviços no seu município. Então, não significa, por exemplo, que no município de Niterói a alíquota seja 5%, no município, aquele mesmo serviço no município do Rio de Janeiro tem que ser 5%. Não tem essa obrigatoriedade. Agora, a gente sabe também que existem limites mínimo e máximo para as alíquotas do nosso ISS. E essas alíquotas são determinadas pela Lei Complementar Federal 116/2003, que é a nossa lista de serviços. Então, para a gente começar a nossa aula, vamos tratar um pouquinho a respeito das alíquotas do nosso tributo, tá certo? Então vamos começar por essa parte. Então vai aí na telinha, veja lá. As alíquotas do nosso tributo são a máxima, a Lei Complementar Federal vai tratar da alíquota máxima e a alíquota máxima para nós é a alíquota de 5%. A Lei Complementar Federal também vai trazer a alíquota mínima, e a alíquota mínima para nós é a alíquota de 2%. Então, regra geral, as alíquotas do ISS do Rio de Janeiro vão estar entre o limite máximo e mínimo. Máximo de 5%, mínimo de 2%. Professor, pode ter alguma alíquota acima de 5% no município do Rio de Janeiro? Não. Professor, pode ter alguma alíquota abaixo dos 2% no Rio de Janeiro? Pode. Por quê? Porque a própria Lei Complementar 116 estabeleceu 3 exceções à alíquota mínima. Vamos ver as exceções? Então, veja lá. Existe a possibilidade de haver alíquota inferior à mínima? Está aqui, ó. Alíquota inferior à mínima. Existe essa possibilidade? Tem, professor. E quando é que ela aparece? No artigo 8º-A, da nossa Lei Complementar 116/2003, que foi incluída, inclusive, pela Lei Complementar 157 em 2016. E ele fala, ó, a alíquota mínima, olha, a regra está aqui, vou botar aqui até em vermelho para a gente, ó, isso aqui é a regra. A alíquota mínima do ISS em todo o Brasil é 2%. Aí ele fala, o imposto não será também objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo, crédito presumido ou outorgado, ou seja, outros benefícios fiscais, ou sob qualquer outra forma que resulte, aí aqui é o problema. Então você não pode ter outro tipo de benefício fiscal que resulte direto ou indiretamente a carga tributária ser menor que a decorrente da aplicação da alíquota de 2%. Aí ele fala mais ainda, ó, exceto para os serviços, né? Exceto para os serviços a que se refere o subitem 702, 705 e 1601. 702, Construção Civil. 705, serviços relacionados à reforma de prédios, edifícios, pontes e congêneres. 1601, serviço de transporte intramunicipal ou municipal de passageiros. Então, na realidade, você tem 3 situações excepcionais aqui, no caso, para essa alíquota mínima prevista na lei geral, né? Lei geral não, na lista de serviços. O que acontece? Pode ser que o município adote ou não. Então, é o município que vai decidir se ele vai adotar uma alíquota menor que a mínima. E, é claro, esse tema aqui cai em prova. Então, vamos para algumas conjunturas. Tem alíquota máxima do ISS? Tem. Tem alíquota mínima? Tem também. Tem exceção à máxima? Não. Tem exceção à mínima? Tem sim. Então, a gente já tem informações importantes para a gente poder levar para a prova. Outra situação. Poderei dar isenções, benefícios, incentivos de forma a ser uma arrecadação menor que a mínima? Não. Regra geral, não. É o que está previsto na nossa lei complementar. Tá bom? É claro, professor, aqui no meu município, o município isenta. Então, ele tem uma autonomia para fazer uma isenção total.
Mas, regra geral, fazer a isenção de forma a fazer com que a tributação fique abaixo da mínima seria burlar a lei complementar, ou seja, gerar guerra fiscal entre os municípios, fazendo com que o município tribute a menor que o outro e as empresas com aquele determinado serviço, elas queiram migrar para aquele município. Então, a história aqui é guerra fiscal. Então, você quer limitar a máxima mínima para evitar guerra fiscal entre os municípios. Tudo bem? Entendi, professor. E como é a alíquota no município do Rio de Janeiro? Bom, regra geral, se ninguém fala nada, a alíquota genérica aqui no Rio de Janeiro, olha aqui, ó, é a alíquota de 5%. Ou seja, a genérica é a máxima. Se nada for falado na questão, se nada for entregue para você de forma diferente, a alíquota genérica aqui no estado, no município do Rio de Janeiro é a alíquota máxima de 5%. Você vai levar isso para a prova, beleza? Então essa é a alíquota máxima. Mas nós temos várias outras alíquotas que são específicas. Algumas eu trouxe aqui como exemplo. Então, ó, limpeza e dragagem de portos, rios, canais, construção civil, obras hidráulicas, engenharia consultiva, reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres, alíquota de 3,4%. Serviço de arrendamento mercantil, alíquota de 2,6%. É engraçado que o arrendamento mercantil tem aquela zona cinzenta com o ICMS dos estados, né? Mas aqui fica muito claro que a alíquota existe e a tributação é para o município, como está previsto na nossa lista de serviços. Serviço de veiculação de publicidade, quando efetuada por meio exclusivamente da internet, 3,4%. Até 31 de dezembro do ano passado, serviço de exibição de filmes cinematográficos, 3,4%. Você vê que tem outras alíquotas que não é de 5%. Mas, professor, como é que o município pode fazer isso? Através da sua lei municipal. Veja, a lei complementar federal vai estabelecer alíquotas máxima, teto máximo e mínima. Mas aí o município, com a sua autonomia, estabelece por sua lei municipal qual que é a alíquota que ele vai atribuir àquele determinado serviço. Serviços prestados por profissional autônomo, estabelecido por sociedades profissionais, que se enquadrem no regime de tributação diferenciada da Lei 3.720 de 2004. Opa, o próprio profissional autônomo é aquele que trabalha ele com ele mesmo. Ele é, né, aquele que trabalha através da sua força motriz. E a sociedade de profissionais é aquela que trabalha, né, quando vários profissionais de uma determinada área somente trabalham dentro da sociedade de advogados, sociedade de contadores. Então, para esses, existe uma tributação diferenciada e uma alíquota diferenciada, que é a alíquota de 2%, né, que aqui está prevista. Mas nós temos também, olha, serviço de geração de programas de computador sob encomenda, alíquota de 2,6%. E aqui eu vou grifar, ó, uma baita de uma exceção, que é interessante a gente conhecer, né? Porque a gente está aqui estudando muito das exceções, né? Porque as exceções são importantes. E aí ele consegue mostrar para nós que realmente aqui no município do Rio de Janeiro existe aquela diferenciação de você ter uma alíquota abaixo da mínima. Então, guarda isso, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos ali, ó, veja lá em cima, né? Uma alíquota abaixo da mínima. Tá vendo lá? Serviço a que se refere o subitem 702 e 705 do artigo 8º, quando componentes de obra licenciada visando a erguimento de uma edificação para utilização como hotel, transformação de um imóvel em hotel, acréscimo de edificação para aumentar o número de apartamentos de um hotel já em funcionamento, ou incorporação ao hotel já em funcionamento, de imóvel ou parte de imóvel antes não utilizado com finalidade hoteleira. Veja que ficou muito claro aqui que o município do Rio de Janeiro está favorecendo o pessoal dos hotéis. Então, ele não se preocupou aqui em colocar todas as situações de serviço de construção civil nessa alíquota de 1,4%. Eu até arrisco a me dizer que todas as demais situações, a alíquota padrão, 5%. Agora, para essas situações, a alíquota é exceção, 1,4%. Veja, transformação de imóvel em hotel. No Rio de Janeiro, por causa recentemente aí das Olimpíadas, alguns imóveis, né, foram transformados em hotéis, até porque se entendia que não ia ter hotel suficiente no Rio de Janeiro para acomodar as pessoas que iam vir ver a Copa do Mundo e ver as Olimpíadas. E para isso, essa alíquota apareceu de bom grado, né? Quer dizer, e é uma permissividade da própria Lei Complementar 116/2003 de tratar essa situação dessa forma. Então, quer dizer, juntou a fome e a vontade de comer, né? Eu preciso de uma alíquota menor
E essa alíquota seria, então, a alíquota relacionada ao que eles chamam aí a alíquota de 1,4%, tá certo? Então, seria essa a alíquota relacionada aí ao tributo, não é verdade? Então, a gente está tratando a respeito dessa situação, mostrando que realmente nós temos a alíquota diferenciada, né? E agora a gente vai falar ali do item 8. Vou sair da frente aqui. Serviços prestados por instituições que se dediquem exclusivamente à pesquisa e gestão de projetos científicos e tecnológicos, por empresas júniores, empresas de base tecnológica instaladas em incubadoras de empresas, alíquota de 2,6%. A lista, ela tem várias outras alíquotas, eu não quero que você decore as alíquotas, mas a exceção que eu marquei ali é interessante você conhecer, tá? Por quê? Porque, regra geral, você tem que conhecer o quê? A alíquota padrão, 5%, e essa alíquota abaixo de 2%, que é a alíquota para imóveis que vão ser, a princípio, constituídos em hotéis aqui no Rio de Janeiro. Beleza, professor? Bom, o disposto no caput deste artigo será aplicado de modo imediato, né? Respeitado, porém, nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal. Ou seja, você quer estabelecer uma alíquota nova aqui no município do Rio de Janeiro? Tudo bem. Né? Então ele fala, é aplicado de modo imediato. Só que tome cuidado. Respeite o artigo 150, né? Inciso 3, a linha B, princípio da anterioridade anual. E 150, inciso 3, a linha C, princípio da noventena. Então, os dois princípios devem ser respeitados e verificados quanto a alíquotas do nosso ISS, principalmente na situação de você majorar tributo. Bom, no parágrafo 2º, ele fala o seguinte, ó, as alíquotas vigentes até a véspera da aplicação da medida serão automaticamente restabelecidas em 1º de janeiro do exercício seguinte, caso o município retome o conceito B, de acordo com o artigo 17 desta lei complementar. Então, é aquela história, né, do município, a princípio, receber um determinado conceito, né? Então, ele está falando a respeito dessa situação quanto ao nosso município. Então, está citando aqui para nós essa situação, né, quanto ao município, inclusive recebendo esse tipo de conceituação. Bom, aí ele fala assim, ó, né? Então, aqui o artigo 17. Então, no artigo 17, ele cita aqui, na prestação de serviços a que se referem os subitens 702 e 705 da lista do artigo 8º, não se inclui a base de cálculo do imposto, né, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador. Né? Então, essa lei complementar, né, 691 de 84, está falando aqui a respeito do material dentro da base de cálculo do nosso tributo. Então, tem informações aqui importantes aqui a respeito dessa nossa base de cálculo. Não é verdade? Então, essa base de cálculo, ela, a princípio, ela é tratada de uma forma interessante aqui no nosso tributo, porque na Constituição Civil nós temos as deduções legais. Né? Na Constituição Civil nós temos as deduções legais. Né? Então, ó, as empresas do setor representado pelo item 10 do inciso 2 do artigo 33 da Lei 691. Então, vamos lá, no artigo 33. Aí a gente vai lá no inciso número 2 das alíquotas específicas, item 10. No item 10 ele está falando o quê? Ó? Da alíquota dos serviços de saúde, né? E assistência médica do subitem 403, no caso aí dos hospitais, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorro, clínicas, todos aptos a efetuar internações. Então, é esse tipo de serviço de saúde que tem a alíquota de 2%, terá sua alíquota majorada em 0,6 pontos percentuais sempre que não comprovar investimentos anuais no município
no exercício anterior ao de aplicação do imposto, maiores ou iguais a 2% da sua receita bruta auferida no município. Então, os hospitais, sanatório, manicômio, casa de saúde, eles têm que mostrar que eles estão fazendo a aplicação do imposto em determinadas melhorias no município do Rio de Janeiro, senão eles vão ter suas alíquotas majoradas. Se a alíquota era 2%, passa a ser 2,6%. Vou botar então esse item aqui, vou melhorar ele, né? Já que a gente está falando sobre o item 10, deixa eu botar ele aqui, ó. Item 10. Então, para esse item 10, a alíquota padrão é 2%, mas vai haver a majoração para 2,6% se ele não fizer, né, melhorias no serviço dele. Olha lá, quais são os serviços, ó. Saúde e assistência médica do subitem 4.03. E aí ele fala, quando prestados por hospitais, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros e clínicas. Fechou? Então, mais uma citação. Já vou acrescentar aqui, ó, que o serviço de transporte coletivo de passageiros, né, no caso aqui, ó, o item 11, ele tem a alíquota aqui no município do Rio de Janeiro de alíquota de 2,6%. Então, ele não fica no máximo. Aliás, abaixo do mínimo. Ele fica mais baixo que o padrão, mas a alíquota dele é 2, transporte coletivo de passageiro no Rio de Janeiro, alíquota de 2,6%. Tá legal? Bom, fechamos aqui. A tabelinha realmente ela é bem extensa, mas é uma informação legal, então a gente vai trazendo as informações para você, ó. Bom, parágrafo 2º, já vimos. Parágrafo 3º também. Então, a gente fechou aqui os 3 parágrafos aqui do artigo 33 para nós, para levarmos para a prova. Tudo bem? O 33A também fala a respeito desse assunto. Então, vamos lá no artigo 33A. Ele fala o seguinte para nós, ó. É interessante que o artigo 33A, ele está previsto aí na nossa lei do imposto. Ele fala assim, ó, em conformidade com o artigo 8º-A da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003, os dispositivos das leis do município que importam em concessão de isenções, inclusive as do artigo 12, ou incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo crédito presumido ou outorgado, ou em qualquer outra forma de redução tributária relativa ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS, não poderão resultar, direto ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota de ISS mínima de 2% sobre a receita de serviços de cada atividade tributada pelo imposto, exceto para o serviço a que se refere o subitem 702, 705 e 1601. Veja, aqui, mesmo que o teu texto, porque tem alguns textos que eu tenho visto na internet que não tem essa informação, né? Eu tenho visto aí, cuidado com a versão que você está usando aí do Código Tributário do município. Por quê? Porque tem alguns textos que o pessoal está usando que não tem o artigo 33A. Então, tomem cuidado. Eu acho que no site do Ledger Web não está um texto oficial aí com esse artigo. Mas esse artigo, para nós, além dele ter sido colocado, né, de acordo com a Lei 6.307, que está ali embaixo citada, de 2017, esse artigo já faz parte do artigo 8º-A, lá da lista de serviços, a gente acabou de ler, ou seja, o município do Rio de Janeiro não pode criar benefício fiscal que faça com que o tributo seja menor que o mínimo. Tudo bem? Isso aí a gente já está sabendo. Então, não tem problema quanto a isso não, professor. Então, ó, nos períodos de apuração do que o cálculo do tributo vier resultar em carga tributária inferior à mínima, deverá haver recolhimento do valor complementar do imposto. Isso é muito interessante. Então, se o cara, a princípio, naquele mês, paga menos que 2% do valor do serviço que ele fizer, ele vai ter que fazer um valor complementar do imposto para chegar no mínimo de 2%. Isso é manter-se aquela situação que está prevista aí na nossa lei. O disposto nesse artigo não se aplica aos regimes de tributação de que trata a Lei 3.720 de 2004, que são regimes de tributação relacionados ao que nós chamamos lá o profissional autônomo e
às sociedades profissionais, né? Então, para os profissionais autônomos e sociedades profissionais, isso que a gente está lendo aqui não se verifica. Mas é muito importante a gente ter uma noção clara a respeito da aplicação da alíquota no nosso ISS do Rio de Janeiro. Com isso, nós fechamos essa informação importante, né? Trazendo essa situação aqui para que você possa ter um bom entendimento para a prova. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.